Ei, atleta de conteúdo! Agora eu já posso te chamar assim, né? Eu acho que sim. Ó, eu tô muito feliz em te ver aqui nesse terceiro e decisivo dia da nossa Semana dos Criadores. E olha, se você chegou até aqui nesse terceiro vídeo, é porque no fundo você sabe que seu negócio, o seu produto, o seu serviço, ele merece alcançar um lugar de destaque. E você está disposta a fazer isso acontecer, não é? Então, ó, parabéns! Você já percebeu o quanto avançou nessa jornada, desde lá o nosso primeiro encontro até agora. Você descobriu que transformar sua criação de conteúdo em vendas de um jeito mais leve, que tenha consistência e método, não é só algo que é possível, como também é o próximo passo para quem quer crescer de verdade aqui com as redes sociais. Perceber isso já te coloca na frente de assim, ó, muita gente. E por quê? Porque você sonha o maior sonho de todos os empreendedores, que é ter cliente que se conecta com você, um faturamento que te dá tranquilidade e principalmente sentir aquele orgulho gigante do que você está construindo, orgulho do seu conteúdo, da sua marca, do seu negócio e até da sua rotina, por que não? Foi por isso que você acompanhou esses 2 últimos vídeos, não foi? Na primeira aula, a nossa Despertar do Atleta, a gente falou sobre os maiores bloqueios e erros que nos paralisam, que nos fazem sentir como o coelho da Alice, que são pessoas sem tempo, ou como Frankenstein, que são pessoas sem criatividade e ficam copiando os outros, ou como um peso do discurso do coach, que é quem vende fórmula pronta e vazia, ou até na insegurança do espelho, espelho meu, que é aquele medo de perder a sua essência ao criar conteúdo. Já ontem, na segunda aula, a gente viu o jogo da vida empreendedora. A gente pegou os dados e avançamos por 5 fases cruciais do método Palombina, que são a organização, que é com a rotina do atleta de alta performance, precisa ter organização, o objetivo com aquele mapa, o norte para o seu negócio, a autenticidade, que é aquela voz que vira motor de venda com narrativa, a consistência e a estratégia, para você não precisar mais correr atrás de cliente o tempo todo. E o 5º passo, que é a nossa comunidade, para você não caminhar mais sozinha. E pera, você não entendeu nada do que eu disse? Não sabe que raio que eu tô falando de coelho e autenticidade? Ó, se você não assistiu nossa aula 1 e 2, provavelmente você tá assim, caindo de paraquedas. Então tá na hora de pausar essa aula e ir lá assistir as 2 anteriores. Vai, pode ir que eu te espero aqui. E para você que já está acompanhando-nos desde os vídeos anteriores, desde o primeiro dia, vamos embora colocar todo esse conhecimento em prática. Eu estou empolgada e sabe por quê? Porque eu sei que dentro dessa sua cabecinha aí, você sabe que o mais incrível disso tudo que eu estou falando é que eu não estou te falando de teoria ou de uma mágica qualquer. Isso funciona. E funciona para pessoas como você. Vou te mostrar depoimentos de empreendedores que tinham as mesmas dores, as mesmas dúvidas, mas que decidiram jogar esse jogo da criação de conteúdo e hoje tem resultados que assim, ó, dão orgulho. Eles são a prova viva de que é possível ter uma comunicação que é leve, consistente, que atrai os clientes certos e te posiciona como autoridade. Como era a minha criação antes de conhecer o método da Palombina? Era pesada. Eu tinha ideias, mas não conseguia colocar em prática. Me expor na frente da câmera, expressar minhas ideias, mostrar quem eu era, tudo isso pesava demais para o meu jeito de ser. Atuar nas redes sociais, para mim, era um processo bastante invasivo. E quando conheci o método, eu acreditei, pois logo eu percebi que era organizado e ao mesmo tempo sustentável a longo prazo. Trouxe de volta a minha essência. Hoje sigo descobrindo novas versões de mim, mas sem a crise de antes. Por que decidi dar um voto de confiança? Porque funcionou para mim desde o início. Já faz quase 4 anos. Pensei, se já me ajudou tanto, pode ajudar muitos outros criadores também. Então por que não? Virou um processo que, além de possível, passou a ser prazeroso. E o que mudou depois? Mudou tudo. Descobri que criar conteúdo pode ser autêntico e viável, mesmo com uma agenda cheia. Não é um mar de rosas, mas ficou possível, leve e até agradável. E os resultados vieram também.
Meus clientes, mesmo sendo bastante low profile, começaram a me dar feedbacks muito positivos. Hoje consigo posicionar a marca, né, no mercado de uma forma saudável e, consequentemente, rentável. Oiê, eu sou a Alessandra Keiko. Eu sou a Patrícia Kaori. E somos as fundadoras do Espaço K². Criar conteúdo pra gente sempre foi muito pesado, maçante e frustrante. Porque a gente criava, mas não mostrava a nossa essência e aí a gente julgava demais também. E hoje criar conteúdo se tornou algo mais leve e até divertido, porque pra mim, em particular, sempre tive uma dificuldade enorme de aparecer na câmera e falar. Então, com a cocriação da Palombina, se tornou algo muito mais fácil. E o método que eles usam, o método da Palombina, é completamente diferente. Ele é um conteúdo colaborativo, intuitivo e personalizado. E aí está sendo a melhor escolha para a gente conseguir manter essa rotina aí das redes sociais. Os resultados estão sendo incríveis, tanto na nossa identidade, quanto no engajamento aí das redes sociais. E aí ficou muito mais leve o nosso dia a dia para poder criar conteúdo, mostrando a nossa essência e a nossa autenticidade. Mas Ana, eu ainda tenho algumas dúvidas. Será que esse método funciona pra mim? Na minha rotina? Porque assim, é muito corrida, sabe? Eu faço tudo sozinha. Eu entendo perfeitamente essa sua preocupação, que é o mesmo suspiro ali que a gente falou do coelho da Alice. Muitas empreendedoras se veem exatamente nessa situação, que é sobrecarregada, sem tempo, fazendo tudo sozinha. E a gente sabe que não é uma realidade apenas de empreendedoras, é uma realidade que acomete muitas das mulheres na nossa sociedade. E é por isso que eu pensei em um método que foi criado para pessoas como eu e você. No caso, focado para empreendedores que têm muita paixão, mas têm pouco tempo. Esse método te ajuda a otimizar o seu tempo, o tempo que você já tem, não encontrar um tempo que não existe. Eu confesso que no começo eu tive um pouco de dificuldade para entender o método, né, porque é um método de cocriação e tudo que eu tinha visto antes era muito engessado, no sentido a pessoa produzia e eu meio que só ia fazendo a verificação do conteúdo e não era o que eu queria algo que fosse autoral. Então, para mim, o método da Palombina se complementou com o que eu estava procurando, né, se encaixou perfeitamente com a minha demanda. Desde o início eu acreditei que daria certo justamente pelo fato de não estar sozinho nesse trajeto, né? Acho que um dos pontos mais fortes que tem no método que a Palombina tem de trabalhar com toda a equipe dela é que você nunca está sozinho quando você está fazendo a cocriação de conteúdo. Eles estão literalmente do seu lado, eles estão literalmente acompanhando, te orientando em como e o que você pode fazer. E acho que isso tem um peso muito grande pra gente que está desse outro lado, né, da criação, porque nossa expertise não está nisso, de criar conteúdo. Mesmo a gente dominando o que a gente faz, mesmo a gente sabendo o que a gente trabalha, nós não estamos no lado de criação. E com eles, isso acaba sendo aflorado e acaba dando certo. Então acho que isso é um diferencial muito grande, né, um método. E é justamente por isso que eu confiei. A forma como toda a equipe da Palombina confia no método que eles têm, isso transparece para todo mundo, deixa muito, transmite uma segurança, uma tranquilidade em como você executar a criação do seu conteúdo, que acho que isso te anima, te inspira em fazer, te motiva, né? Acho que isso é um grande diferencial deles. E o que mudou para mim nesses 5 anos é principalmente a visão que eu tenho de criar conteúdo. Hoje eu me sinto muito tranquilo em criar conteúdo, em vir para frente da câmera, em falar sobre o que eu faço e principalmente eu me vejo como um criador de conteúdo. E isso não é do dia para noite, né? Nós construímos isso ao longo do tempo. Ah, mas eu já tentei isso, já tentei de tudo, Ana. Já tentei comprar curso, já fiz de tudo. Por que agora vai ser diferente? Olha, essa é uma pergunta muito válida, porque eu já me senti assim. Inclusive tem um post que eu gosto muito e falei sobre isso. O título, se não me engano, era O Dia que eu me senti trouxa, ou Hoje eu me senti trouxa. Nesse post eu falo como eu me senti muito enganada em comprar uma solução que no fundo era vazia, era só promessa. E eu caí nesse conto, eu caí nesse golpe. E foi por ver tanto essas mesmas dores que
que eu percebi que o que faltava nessas tentativas anteriores era a personalização, a capacidade de adaptar o método para a sua rotina, para a sua realidade, para o seu jeito de ser, de viver, de empreender. Por isso que esse método, eu gosto de falar que ele não te anula do processo, ele te coloca para fazer parte do processo. Eu quero que você pare para pensar, para entender como fazer. O que eu ensino não é mais uma receita, porque ele te ensina a lógica, ele te ensina a pensar. É um método que te dá a bússola. Mas a trilha você constrói com você mesmo, sua essência, seu trabalho. É por isso que ele funciona. Porque ele te ajuda a ser essa sua melhor versão de você mesma no digital. Que pode ser como empreendedora e como pessoa. Para além do método, né, é saber que a Aninha é uma pessoa, ela e a equipe que pensam fora desse marketing muito generalista e tradicional e entendem que a gente precisa entregar mais que isso para poder vender e aparecer nas redes, né? E eles nos ajudam a dar essa cara que a gente tem, que é nossa, para nossa empresa, e eu acho isso fundamental e muito importante. Ana, e se mesmo assim, mesmo com toda essa ajuda que você está falando que você vai me dar, mesmo com todo esse suporte, eu não conseguir fazer? E se eu não for criativa nem para adaptar o que você está me passando? Ou se, sei lá, no meio de estudo eu queira copiar ainda mais e aí eu perca a minha essência? Calma, eu sei que a gente já falou sobre isso, sobre o medo de virar um Frankenstein porque você não é criativa para adaptar, ou o medo do espelho meu, que é o medo de perder sua essência. Lembra que a criatividade, ela não é um dom, ela é uma habilidade. E toda habilidade pode ser treinada. Você não nasceu aprendendo a andar. E provavelmente você levou uns bons tombos antes de pegar o jeito. E o segredo, ele não é simplesmente você seguir a regra do não copia. É não copiar os outros ou se tornar um Frankenstein das ideias alheias. Tem uma diferença que todo professor ensinou na escola pra gente. Copia, mas não faz igual. O que isso significa? Ou seja, inspire-se, eu não tenho caminho nenhum. Pega um norte, se inspira. É sobre aprender a traduzir a sua essência, o seu trabalho, em conteúdo que conecta e vende. Se aquele conteúdo que você viu, você ali viu, você falou, nossa, muito legal, ele se conectou com você, e você quer fazer alguma coisa daquele jeito, você pensa, o que te prendeu? Como você adapta a linguagem, o formato, a narrativa? É isso que você aprende e treina com o método Palombina. Eu te mostro como usar a sua autenticidade como o seu maior diferencial, garantindo que sua marca, seus conteúdos queiram ser copiados por outras pessoas e virem referência. Bom, eu acho que as mudanças são nítidas porque o Fumaçados é tido como uma empresa de confiança. Eu acho que essa consistência de gerar um conteúdo mostrando o que a empresa é e o que a gente é, a gente que está por trás da empresa, gera muita confiança em quem está ali vendo. É uma produção de conteúdo consistente que mostra a consistência do nosso produto, do nosso trabalho. Então a gente é uma referência hoje na cidade em defumação, a gente também é uma referência nas redes sociais nesse segmento, né, no nicho, de fazer um trabalho bonito, diferenciado, que realmente atrai novos olhares, atrai novos clientes, e com certeza o Instagram é uma das nossas principais vitrines e faz toda a diferença em como a gente se mostra para as pessoas que não nos conhecem e também retém as pessoas que já nos conhecem. É isso, eu sei que tudo que você deseja, uma das coisas que você mais quer é esse lugar de reconhecimento, de liberdade, de confiança e de resultado. Hoje eu vou te mostrar como consolidar tudo isso em um plano prático, personalizado, para você sair dessa frustração de uma vez por todas. É aqui que você vai entender como realmente transformar a sua rotina e começar a vender com consistência. E porque só ter conhecimento não basta. É preciso de um método, apoio e acompanhamento para poder virar esse jogo. Porque vamos falar a verdade? Você não precisa de mais informação solta, de dica milagrosa, que te faz rodar em círculo ou, sei lá, uma fórmula genérica que te transforma em alguém que você não é. O que você precisa é de uma planilha organizada para você cumprir e se tornar uma verdadeira atleta de conteúdo ou um verdadeiro atleta de conteúdo. Ai, Ana, mas por que você tá batendo nessa tecla de atleta? Olha pra mim, eu não sou atleta, meu bem. Ah, tá bom. Mas se você está comprometido com o resultado que você quer dar para sua empresa através do conteúdo,
você é sim uma atleta de conteúdo no meu conceito. Pense comigo, atletas, eles não treinam por treinar, eles treinam para alcançar resultados. Eles têm um programa, uma metodologia, um cronograma de treino. É exatamente essa mentalidade que o programa Atleta de Conteúdo traz para a sua criação de conteúdo. Esse programa é o seu mapa exclusivo, uma planilha, um lugar que organiza todas aquelas 5 fases que a gente falou ontem: organização, objetivo, autenticidade, consistência e comunidade. Tudo isso organizado em um guia prático para você conseguir alcançar o seu sucesso com as redes. Ele é o guia que vai permitir que você execute todo o método Palombina. É o norte para a sua criação de conteúdo. Não é incrível? Eu estava muito ansiosa para falar para vocês do programa Atletas de Conteúdo. E como eu sei que algumas pessoas podem estar interessadas em se inscrever na nossa próxima turma desse programa, eu vou explicar para vocês como funciona. Dentro do programa Atletas de Conteúdo, a gente tem 3 diferentes etapas. A primeira é o Clube de Criadores, que é o treino genérico, é um aulão onde você conhece a nossa modalidade e a nossa comunidade. A segunda etapa é a Oficina de Conteúdo, é o treino complementar, é aquele treino de fortalecimento para você fortalecer sua estratégia, é a teoria e é essencial para quem busca melhorar a sua performance. Já a Assessoria de Conteúdo é a sua planilha de treino, feita exclusivamente por um treinador que acompanha você de perto. Essa analogia do programa de atleta de conteúdo foi feita comparando a criação de conteúdo com o treino de qualquer esporte. E essa analogia é forte porque eu sei que você precisa de disciplina e consistência para alcançar resultados em qualquer esporte. E aqui não é diferente. É com disciplina com seus treinos que você planta para colher resultado no futuro. Mas como você planta? Eu vou explicar mais a fundo cada uma das frentes do programa de atleta de conteúdo. O que o Clube dos Criadores propõe entregar? Ele é o ponto de largada da jornada do atleta. É o início da mudança de mentalidade. É onde você encontra inspiração, dica prática para começar a criar com consistência. É aquele aquecimento, sabe? O treinão coletivo, para quem tem interesse em começar a trilhar esse caminho e sentir o gostinho de ser um atleta de conteúdo. E o que ele entrega? Uma newsletter semanal gratuita, que é enviada toda segunda-feira por e-mail. É isso. É um e-mail que você vai receber na sua caixa de entrada com conteúdos pré-programados para você criar. Já a oficina de conteúdo, ela é a clínica de performance. Ele é um curso que te ensina a técnica e a estratégia para você melhorar a sua criação de conteúdo. Na oficina, você vai aprender a destravar a sua comunicação e aprender a vender mais através do seu trabalho. Pensa nela como o seu QG de treinamento mais intenso. É tipo uma clínica de performance mesmo. É onde você vai aprender a técnica e a estratégia para que seus conteúdos realmente performem melhor. É ali que você vai ter o meu passo a passo validado, as ferramentas e ensinamentos para construir uma comunicação que dá orgulho e que atrai os clientes certos. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não se ache criativa ou mesmo que você esteja começando do zero. Então, o que ela é? Um curso online que você vai ter acesso durante um ano para você rever onde e quando quiser, quantas vezes você quiser. E eu gosto da oficina porque ela tem benefícios muito latentes e que complementam o programa. Por exemplo, um aprendizado passo a passo para você entender, ter clareza e construir as bases do seu negócio. O método Palombina, porque você vai conseguir estudar o método inteiro, compreender por que ele é prático, leve, dinâmico, coerente. Ele vai orientar a construção do seu conhecimento para olhar a criação de conteúdo do lado mais teórico. Técnicas para criar de conteúdo de uma forma consistente, que demonstre a sua essência, seus valores e que seja adequado à sua rotina e à sua realidade. Ou seja, o curso online ele é realmente um material complementar. E como eu falo que o programa ele é prático, por quê? Porque o curso não existe sozinho. Ele é um material complementar. Fazer o curso aliado com a prática dos treinos de conteúdo é que realmente é um potencializador para você acelerar a performance dos seus conteúdos. Lembra que eu falei que eu já fiz um monte de curso, eu também já comprei um monte de coisa na internet. E qual foi o diferencial que eu falei para vocês que eu enxerguei como erro dos outros? A personalização. Faltava um olhar que transformasse aquele método, adaptasse ele para a minha rotina.
E aí que entra a nossa assessoria de conteúdo. A assessoria é uma planilha exclusiva de treino de conteúdo para o seu nicho, onde o treinador acompanha você, sabe das suas dificuldades, então ele vai analisar de perto o seu perfil e criar sugestões de treinos semanais para você criar um conteúdo muito mais direcionado para aqueles objetivos do seu negócio. Tudo com suporte, ajudando a aplicar tudo que você está vendo, tudo que você aprendeu no curso, tudo que você está recebendo de dica em conteúdo. E isso garante seus resultados. Isso porque, além do treino personalizado, quem está na assessoria tem encontro exclusivo para tirar dúvidas e uma análise de perfil mensal. Com isso tudo, você vai ter o seu conteúdo na ponta do dedo, sabendo exatamente o que você tem que fazer e como fazer, sem aquele improviso e ainda por cima deixando tudo com a sua cara. E o melhor, você não vai fazer tudo isso sozinho. A gente vai estar ali para te apoiar no processo. Então, calma, ficou confuso? Então, vamos elencar tudo que a assessoria vai te entregar? Treinos semanais personalizados para você e para o seu nicho de atuação. Uma análise com feedback mensal dos seus conteúdos. E encontros quinzenais exclusivos para quem está na assessoria, para você tirar dúvidas, pensar em estratégias junto comigo, e esse encontro é via Meet. Esses 6 meses de assessoria e de acompanhamento, eles são condicionais. Se você cumprir os treinos dos primeiros 3 meses, você ganha mais 3 meses. Mas vamos combinar? Tem como não cumprir? Você vai definir sua frequência, receber os conteúdos que você mesmo se propuser a fazer e tiverem de acordo, obviamente, com a sua realidade. E aí eu, como sua treinadora, vou cobrar esses treinos de você. Afinal, eu falei, você não está sozinha. Se você assumiu esse compromisso com você e com o seu negócio, eu vou estar aqui para cobrar o seu treino e garantir a sua disciplina. Eu acho que o seu sonho, ele merece essa disciplina, você não acha? Então eu estarei aqui para garantir que você cumpra seus treinos. Então a gente vai entregar um programa completo que você possui a base de conhecimento e os meios para aplicar esses conhecimentos, além de todo o apoio da nossa comunidade e do suporte que a gente vai dar. Tá, mas quanto custa tudo isso, Ana? Qual é o investimento para participar? Olha, nenhum desses produtos ele é vendido separadamente, mas se fosse, qual seria o valor? Vamos calcular junto? O Clube dos Criadores ele é gratuito. Você pode se inscrever no link da nossa bio do Instagram, então dele R$0. Já a oficina de conteúdo ela já foi vendida anteriormente e o valor foi R$650. Agora, a assessoria, para você ter uma assessoria como essa, o custo mensal seria em torno de R$1.200. Eu estou te dando ela por 6 meses. Então, juntando isso com 6 meses de assessoria, o valor é R$7.850. Agora, antes de pensar nesse número, eu queria que você pensasse quanto vale para você ter um Instagram que finalmente vende e atrai clientes de verdade. Você se sentir confiante e criativa sem esses bloqueios. E quanto vale publicar com consistência? Você olhar seu feed e você sentir orgulho do que você está criando. Quanto vale você ter uma rotina leve, sem sobrecarga de tentar adivinhar o que postar? Quanto vale você ser reconhecida como autoridade, referência no seu segmento? E principalmente, quanto vale o orgulho de ver seu negócio prosperar porque você transformou seu conteúdo em venda e começa a postar com consistência, que você sempre quis? Pensou quanto vale tudo isso? Então anota. Anotou? Pode riscar, porque esse não é o valor do nosso programa. O nosso programa custa R$1.297. Esse é o preço que a gente vai cobrar para que você faça parte do nosso programa e se torne um atleta de conteúdo. E eu sei que esse valor é muito pequeno, perto do que realmente vale a construção e consolidação do seu negócio. Ele é muito pequeno, perto do que vale ser um atleta de conteúdo. Mas, como eu estou muito comprometida em te mostrar que esse método funciona e que vai funcionar para você, nessa primeira turma do programa de atletas de conteúdo, você vai ter uma condição especial. O programa vai custar apenas 10 vezes de R$ 99,70, sem juros. Isso mesmo. Por menos de R$100 por mês, você vai garantir o programa de atletas de conteúdo completo, com o Clube de Criadores, a oficina de conteúdo e 6 meses de assessoria de conteúdo.
Mas quem me conhece sabe que eu não ia deixar de fazer um grande auê para essa primeira turma de um programa que eu tô esperando para lançar faz tanto tempo. Realmente, essa primeira turma é muito especial para mim e eu tô muito comprometida em entregar uma verdadeira experiência. E por isso, para todas as pessoas que se inscreverem no primeiro dia de vendas, que é segunda-feira, dia 3/11, a gente vai enviar um kit especial da nossa comunidade de atletas. O kit iniciante. Só que, para aqueles 10 primeiros atletas que já demonstrarem certo preparo e comprometimento e se inscreverem primeiro no nosso programa, ganharão o kit Atleta Elite, que eu, spoiler, já estou usando. Até parece que eu não ia dar mimo. Você acha? Você tá falando uma Palombiner aqui, meu bem. Aqui não. Vai ter mimo sim. E ó, uma observação importante. Como a gente acredita muito nesse método, caso você não goste do nosso programa de atletas de conteúdo, você vai ter 15 dias para desistir e aí a gente te devolve o seu dinheiro integralmente, sem necessidade de justificativa, tá? Basta enviar um e-mail para o nosso suporte. Eu entendo que o programa não é para todo mundo. É preciso ter disciplina, é preciso ter consistência, é preciso ter muita querência. Isso mesmo, é preciso querer e é preciso fazer acontecer. Mas, de novo, é justo que muito custe o que muito vale. E eu sei que ter uma comunicação consistente, um negócio que vende bem, clientes que te indicam e um posicionamento que vira referência, isso no mercado hoje vale ouro. Então chegou a sua hora de virar essa chavinha, de sentir orgulho de ser uma empreendedora ou um empreendedor que domina a comunicação do seu negócio. Porque você finalmente vai transformar o seu conteúdo em venda e publicar com consistência. E essa foi a nossa última aula, pessoal. Foram várias pessoas que passaram por aqui e assistiram os vídeos e eu fico muito feliz e satisfeita de ver a quantidade de pessoas que estão dispostas a se comprometer em construir uma comunicação mais leve, autêntica e consistente. Porque esse é o meu propósito, esse é o propósito que eu emprego no serviço da Palombina. Então eu fico muito feliz de ver o interesse de vocês exatamente nessa onda do conteúdo mais intencional. Lembrando que para você não ficar de fora e ter acesso a todas as informações e aos bônus, os mimos exclusivos para os primeiros inscritos no programa, eu te convido a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ter acesso ao link de compras em primeira mão. Então, se você quer garantir a camiseta e os demais itens do nosso kit, fica de olho. O link para se inscrever no grupo está aqui na descrição do vídeo. Mas se você é esquecida, igual eu, fica tranquilo que a gente também vai te enviar o link por e-mail de novo e também vamos deixar outras informações na descrição desse vídeo. Então já anota, segunda-feira, dia 3/11, a gente vai abrir as vagas para inscrição no programa de atletas de conteúdo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre algo que você não entendeu ou sobre alguma coisa que está te impedindo de se inscrever, pode chamar a gente no WhatsApp. Eu e minha equipe, a gente vai fazer o possível para responder o máximo de dúvidas possível e, se for necessário, a gente chama cada um e a gente conversa. Você já entendeu o método, já viu os resultados, já conheceu o passo a passo para transformar o conteúdo do seu negócio em algo que te dá resultado de verdade. Mas antes de encerrar essa semana toda, eu quero te deixar com uma reflexão. Porque antes de ser sobre algoritmo, consistência ou até mesmo sobre estratégia, criar conteúdo é sobre propósito. É sobre lembrar por que você começou. Você começou porque você acreditava em algo. Porque você queria ver seu trabalho crescendo, impactando pessoas, gerando renda, liberdade, reconhecimento. Mas em algum momento, entre o seu trabalho, um monte de planilha, boleto e, sei lá, as muitas tentativas de você postar nas redes sociais, esse propósito ele foi ficando de lado. Você olha para os outros e se sente que está atrasada. Sente que deveria estar criando conteúdo, aparecendo mais, vendendo mais. Mas a verdade é que você nem sabe muito bem por onde começar. Parece que todo mundo entendeu o jogo, menos você. E é aí que mora a virada. Conteúdo não é um peso, nem uma obrigação. Ele é a forma mais poderosa de você contar para o mundo por que o seu negócio existe. Antes de saber o que postar, você precisa entender por que você quer postar. Por que se mostrar? Por que continuar, mesmo quando os resultados demoram para aparecer?
Quando você entende o seu porquê, a consistência vem. A estratégia faz sentido. E o medo de se expor começa a dar lugar para outras coisas, como leveza, confiança, autenticidade. O programa Atleta de Conteúdo é para isso. O programa Atleta de Conteúdo é para empreendedoras que decidiram parar de correr sem direção para qualquer lado e querem aprender a criar com propósito, com intenção, com método, com estratégia. Porque o verdadeiro desafio não é postar todo dia. É saber porquê de cada post, de cada escolha, de cada passo. Atletas de conteúdos não fazem por fazer. Eles fazem porque eles entenderam que o conteúdo é o que transforma o trabalho em marca e marca em negócio. E esse é o jogo que você começa a jogar agora. Você está pronto para jogar?